Come on, Bi, Bad Guy People, começando aqui agora mais um vídeo no canal, Bi. Esse vídeo, olha, Bi, Bi, eu só comento o que eu gosto aqui no canal. E se agora está tendo um vídeo aqui sobre a série, é porque eu estou gostando. Então, olha, eu vou comentar aqui tudo que eu achei, o que eu estou achando. Tem muitos, assim, alguns pontos negativos, mas tem muito ponto positivo também. A história, o enredo. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo do bem, não vai ser um vídeo, sabe, jogando... meio que criticando a história. Não vai ser isso esse vídeo, porque eu gostei, estou do lado de quem tá gostando da história em si, porém tem alguns pontos ali que também é meio complicado, né, Bi? Então se inscreva aqui embaixo, mete o dedo no like, porque isso é muito importante. Ativa o sininho, pois tem vídeo no canal de segunda a sexta, com o nosso horário marcado às 11 horas da manhã, Bi. Estou um pouco sem ar aqui agora, porque é muita coisa pra falar aqui nesse vídeo. É um resumo, assim, de tudo que teve do episódio 1 ao 4 aqui agora, então é bem um compilado de tudo mesmo, de fato. Vamos começar aqui agora o vídeo falando sobre Unforgettable Night, que a tradução seria Uma Noite Inesquecível, e de fato foi mesmo pra... não ambos, né, mas para uma pessoa ali só, que foi o lado do Kamon. Ali a gente conhece ele, assim, um pouco mais... não tão a fundo assim. Ele vai para um outro lado que não é o lado do bem da Neb, é um lado mais obscuro da força. Quando tem esse contato com o Kim, Neb, tudo muda ali. Então eu vou te falar que agora, sem dar spoiler, eu acho que a história, ela começa bem diferente. Tem pontos ali que ela faz referência a outras produções, assim, no geral. Mas eu acho que a história em si, ela tem um gancho próprio, que é meio que original e que é só dela, assim, sabe? Então, por favor, se você ainda não conhece a história em si, é bem legal como começa, quando tem esse enredo, assim, esse arco que é bem... não diria tão bem aprofundado aqui agora, mas o episódio em si, o primeiro, o grande público, assim, no geral, ficou um pouco chateado com a história de começo, porque ela começou um pouco tenso, assim, de fato. Foi algumas questões, assim, que foram bem triste, mas eu acho que a história no episódio 2 e no 3, ela é bem introdutória ainda, mas com esse novo episódio aqui em si, o 4, as coisas começam a ganhar um novo tom e começa a entrar mais no enredo da história. Então agora a história em si começa pra mim praticamente, chegando o ponto aqui agora, Bi, com spoiler. Então se você ainda não assistiu a série em si, tá bem no comecinho, então por favor assista, porque é bem legal a história. Ela demora um pouco, tem algumas questões ali que assim, que vai melhorar com o tempo, eu acredito nisso. Então bora começar aqui agora, porque a história, ela tá legal, ela tá bem assim, começando aqui agora, então eu vejo o potencial nela, sabe? Vamos começar aqui agora, Bi, dizendo sobre o que eu acho do Kim. Eu acho que... como o personagem é inserido, ele tem uma proposta ali de evolução, e isso é bem nítido, porque ele acaba indo atrás do ex dele ali, pedindo ajuda, porque ele tá ali com o Kamon, né, que tá assim, tal, e afins, que tá ali atrás dele, e ele não quer ter o contato ali tão perto assim, e ele acaba pedindo ajuda do ex dele, que a gente entende também. Porém, é claro, é bem nítido que ele não superou o ex ainda, e isso é um ponto muito assim que a gente fica, tá, ok, você tá indo aqui, 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 porém, até onde vai? Eu acho que é um personagem que ele tem muito a crescer em tela, e ele tem um ar de que, sabe, ele segue uma linha e ele vai com ela até o fim. Então isso é bem legal também no personagem em si. Porém, Bi, eu acredito que a relação dos dois, ela... do ex, né, Bi, do Kim com ele, eu acho que ela pode ainda acontecer algo ali a mais, mesmo ele estando namorando com outra pessoa, o ex dele. Eu acho que tem algum gancho ali que é meio que visível, e isso que pode ser um pouco complicado pra gente. Porém, tem um gancho também ali que o Kamon, ele é chefe dele, né, então é algo que fica a se pensar. É uma questão que pode ser muito mais bem trabalhada, e eles têm ali uma certa proximidade também, mas não tanta assim, pelo que deu pra entender assim no tom de vista. Eu acho que isso pode ser muito mais bem abordado de fato, porém vai ter um conflito ali em algum momento da história com eles, que eu acho que vai ser bem interessante também, porque... sabe, eles têm algo ali que pode ser mais abordado, e isso tá bem visível pra mim. Eu acho que tá bem ali por cima, porém aquilo, quando eu quero que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça também. É um pouco complicado, mas vai fazer sentido lá na frente depois. Um ponto aqui agora é certo, é que o namorado do ex do Kim,
ele é muito fofo, eles têm ali um arco muito bonitinho aqui agora, mas eu fico com o pé atrás sobre esse casal porque ele não me parece muito sólido. Ele encontrou o namorado dele ali com o ex, então fica meio que assim, sabe? Eu acho que isso pode ser abordado também. Mas um ponto aqui nesse episódio em si foi que o Kim, ele tá um pouco assim com o Kamon, né? Eu acho que é esse o nome do personagem, Kamon. Ele tem ali algo a mais, né, Bi? A gente vê ali que ele tem esse mundo, né, Bi, que ainda não é tão explorado assim do lado do Kamon, porém tem esse embate ali entre os dois, porque é algo ali que acontece muito rápido e que a gente entende porque o Kim tá um pouco assim com tudo isso, porque ele já quer que ele vá morar com ele e assim, pau. A gente entende, mas a gente sabe, quer meio que isso aconteça, mas a gente entende porque ele tá com o pé atrás até então. Então ele vê que foi só uma noite e que ele não quer mais nenhum contato com o Kamon, mas ele decide dar uma segunda chance aqui agora pra ele, pra meio que tentar esquecer o ex dele que ele ainda não superou. Então ele tenta dar uma chance pro Kamon porque ele quer sentir algo por outra pessoa de novo. E isso é bem visível. Isso é um pouco triste porque o Kamon sabe, assim até certo ponto, mas como isso pode ser tratado e desenvolvido, pode ser uma questão que eu acho que pode ser um gancho para algo maior também. Na história também a gente tem uma pessoa que tá interessada pelo Kamon, que é uma atriz que ela é muito bonita, Bi. Eu não sei o nome dela, mas ela manda muito bem. E ela tá inserida nesse mundo assim que ela quer algo ali com o Kamon, ela tá interessada nele, mas tem um lado ali que pode ser um pouco mais obscuro, porque tem o Kamon e tem a família dela em si, então isso pode ser um embate, porque o irmão dela não sabe que ela tá interessada no Kamon e assim, tal, e afins, mas como isso pode ser tratado e desenvolvido, porque tem alguma brecha ali pra isso, e tem bastante de fato, mas eu acho que pode ter um embate ali bem legal, porque ela gosta do Kamon, ela tá interessada nele, mas a família pode ser um embate sobre isso também. Então, isso pode ser legal e pode ser assim interessante, mas o Kamon não tá nem aí pra ela também, que é um pouco triste também assim olhando pelo ponto dela, mas ela é bem insistente, mas isso também é um gancho pro episódio que vem, então isso é bem interessante. Mas aqui agora foi o Kim na mansão e eu gostei muito desse detalhe porque ele aceitou ir lá pra mansão, né, e tal, e afins, assim, foi bem legal isso, mas um ponto ali porque foi bem interessante que o Kamon, ele não tem família, assim, né? Tipo, família. Ele tem ali funcionários e tal, ali a mansão em si. A gente vê ali que ele é bem sério e ele não demonstra, assim, grandes emoções, assim, até então. Então, quando ele apresenta o Kim, ele fala que é amante dele. Eu não entendi isso. Será que o Kamon tem uma esposa ou algo do tipo, assim? Porque ele falou amante. Não sei se é fofo pra eles, assim, na Tailândia, mas eu acho que amante é um pouco complicado, sabe? Tipo, amante, eu fiquei tipo, amante, mas tudo bem até então. E um detalhe também que eu gostei foi porque o Kim, ele se dá muito bem ali com o neto de uma funcionária. Eu acho que eu entendi, praticamente foi isso. E isso de fato é bem legal porque a gente vê que tem uma amizade ali crescendo, que pode ser bem grande daqui pra frente, mas como isso pode ser mais desenvolvido porque ele tá ali na casa, mas ele não é um funcionário do Kamon, né? Então até então tudo bem. Mas ele passa um ar interessante que talvez, gente, olha, se surpreenda com ele, porque ele tem uma trama ali pra acontecer com ele na história e que pode ser bem interessante, mas até então fico meio que assim com ele, mas até então tudo bem, né? Em seguida vem um Kamon, né, que ele quer ali um guarda-costas atrás do Kim na casa, e isso é um ponto que eu fiquei tipo, mas ele já tá aqui, sabe? Pra quê mais o funcionário seguindo ele? E o Kim também não entende isso logo de cara. E eu também não entendi. Tipo, poxa, eu já tô aqui, tal, a casa e afins. Mas até então você vê que o Kim, ele não deita pro Kamon. Isso é bem legal, porque você vê que ele tem uma certa personalidade ali também. Isso é um ponto muito positivo, porque você vê que o Kamon, ele quer agradar o Kim. E o Kim não deita. Isso é bem legal, porque você vê que o Kamon faz de tudo pra tentar agradar o Kim a certo ponto da história. Mas então, como isso é dado pra gente, é bem interessante porque isso tá passando a ser mais nítido pra gente e mais desenvolvido aqui agora. A gente viu que o Kamon ficou bem interessado no Kim e tal e afins, beleza, mas aqui agora é um ponto que
começa a crescer mais isso e você vê que o Kim, ele tá começando a meio que se permitir ficar mais de boa do lado do Kamon, sabe? Chegando no ponto aqui agora que você entende que sim, o Kim vai ser meio que a primeira dama ali na casa, porque você vê que o Kamon quer agradar o Kim, e o Kim também sabe disso até certo ponto também. Então ele pede pro funcionário lá dele lá sentar e tal, junto com o menino também. E eu gostei muito dessa cena porque você viu isso bem nítido aqui agora, e como isso é positivo, também pode ser algo mais ali abordado também. Mas até que agora é bem legal, porque você vê que ele tem carta branca ali dentro. Isso é ótimo, porque ele vai mudar algo ali também. Ele vai mudar algo no próprio Kamon, né, que vai querer ele ali por perto, assim, ele já gosta do Kim, né, então já é um ponto positivo também. Então ele tem esse poder ali com ele, que ele pode ser usado muito do jeito que ele quer, e isso é positivo também pra história, porque você vai conhecer o Kamon pelo olhar do Kim, e isso vai ter algo ali a mais que pode ser abordado. Então eu tô aqui nesse vídeo aqui agora com uma esperança muito grande para a história em si, que pode evoluir, pode crescer, pode criar um novo arco aqui agora, que você viu que os episódios anteriores foi muito introdutório, não aconteceu grande coisas assim. Agora aqui, Bi, é diferente. Agora aqui nesse ponto, nesse tópico, eu acho que o Kim, ele tá cedendo, ou ele tá se permitindo a ficar, né, mais de boa ali e tal. Ele já tá ali na casa, ele já deu mais chance de conhecer o Kamon. Então aqui agora, ele meio que se permite sentir uma certa preocupação com o Kamon. E o Kamon entende, e fica bem visível isso pra gente. Então isso prova que o Kamon tá conseguindo ganhar o Kim ali, isso é bem positivo também. Então você vê que o próprio Kim tem um interesse ali no mundo do Kamon, né, Bi? Que é esse mundo mais perigoso, assim, né, Bi? Esse mundo, assim, que pode ser abordado aqui agora, daqui pra frente, que foi, assim, um pouco, mas nem tanto até agora. Então eu acho que isso pode ser algo bem importante, porque você vê que o Kamon, ele tem um medo de que algo aconteça com o Kim, porque tá ali com ele, tá ali na casa dele. Então ele tem esse medo que ele quer proteger. Mas por quê? Será que ele perdeu alguém? Será que ele, sabe, perdeu a família dele em si para alguém, né? Alguma coisa aconteceu ali. Então, como isso pode ser abordado, é bem interessante, porque a gente não conhece muitas coisas ainda assim sobre o Kamon, e algumas coisas ali sobre o Kim, que é mais abordado. Ele tem a empresa dele ali com funcionários dele, e ele já tá numa vida ali mais ok, que a gente entende que ele tem uma rotina, ele tem ali trabalho e tal e afins, e ele sente esse medo que ele pode perder isso ficando com o Kamon, que, né, é uma vida mais ali na casa, sem grandes coisas assim, tudo mais e tal. Então ele tem esse receio. E o que foi, né, Bi, aquele ponto que foi com o mocinho lá, que ele tá na casa, mas ele não é funcionário do Kamon, ele tá ali pra estudar, e o Kamon vai ajudar ali na escola e tal e afins. Gente, o que foi esse ponto, né, Bi? Eu achei muito bonitinho, porém eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, porque foi algo jogado ali, mas a gente catou, porém eu não sei se eu catei direito, espero que... Eu não sei, eu tô um pouco ainda curioso, porque ele é um personagem em si que vai acontecer algo ali. Agora, com quem? Fica a grande questão, mas tudo indica que pode ser algo bem importante para a história. E por último, aqui agora vi um detalhe, que foi a mocinha, a atriz belíssima, chegando lá na casa e se deparando com o Kim. Ah, quem é você? Ela não sabe quem é. E o funcionário lá dentro lá diz que ele é amante do senhor Kamon. O que vai acontecer, vai ser uma treta no EP que vem, eu já prevejo um pouco sobre isso também. Mas como isso é abordado, porque... é bem interessante, porque abre agora um arco novo pra história. Nos episódios anteriores foi muito mais, sabe, assim, mais papum, sabe? Então, foi mais introdução de fato, mas aqui você entende que a história em si tem alguns pontos negativos e positivos também, mas um ponto negativo, né, que a gente viu e todo mundo comentou no Twitter, foi o beijo, né, Bi? O beijo, de fato, foi algo que eu também não gostei. Eu fiquei meio que assim com isso, tipo, sério, mas eu entendi, foi... né, eu não gostei, né? Eu também tô desse lado também que não gostei. Quando a história em si se trata em cenas assim mais, sabe, caliente,
peca um pouco, pecaram anteriormente, né? Então a gente fica com um certo receio, e aqui agora não foi diferente, mas eu vou olhar a história assim com um ponto mais de diálogo. Eu acho que ela vai crescer muito no diálogo em si. Os atores em si têm muita química também. Eu acho que é um ponto muito positivo assim na história como um todo. Eu acho que a gente ainda vai sofrer um pouco ainda com essas cenas assim, mas eu tô com uma esperança de que pode mudar. Eu acho que pode mudar. Nem tudo tá perdido assim, a história tá só começando agora de fato aqui, né? Tem muita coisa que pode mudar pro bem e outras não, né, Bi? Uma coisa que mudou pro bem foi a história ganhar um enredo, que é bem interessante, que é maravilhoso, esse lance do Kamon, do Kim. Nossa, é muito bom isso, eu acho que é uma proposta que pode ganhar muito em tela, mas quando se trata em cenas assim mais, né, Caliente, eu acho que até agora foi um pouco decepcionante. De fato foi, mas não é algo que eu, tipo, fico, ai, sabe? Não, eu só vejo, é isso, e eu passo pra frente. Então, eu não fico pensando muito sobre isso também. Eu acho que foi um detalhe ali que eu vi, tipo, tá, passei, sabe? Não foi algo tão a décima potência assim. Mas eu acho que isso de fato, assim, a gente entende, a gente compreende, a gente vê isso e fica um pouco. Opa, mas a gente segue em frente porque a história em si tem que ter um enredo, tem que ter um arco, tem que ter personagem, tem que ter desenvolvimento. Então, se tem isso, eu passo por cima, sabe? Então, eu acho que eu tô com uma esperança ali que vai se comprovar mais, assim, com firmeza no EP que vem. Eu acho que vai acontecer algo interessante também, sabe? Vai ser bem legal também. Esse vídeo aqui agora em si foi meio que sem roteiro, foi só pra dizer aqui o que eu tô achando da história em si, eu estou gostando. Eu não gostei muito do primeiro episódio, o segundo foi muito introdutório, o terceiro também foi, então o quarto aconteceu algo pra valer. Foi mais assim interessante de ser assistido também. Então aqui agora é o que eu achei da série como um todo até aqui. Tô bem assim animado pro EP que vem, e assim vai ser algo bem interessante. Talvez estou com uma esperança assim um pouco mais elevada, pode ser, mas eu acho que a história conseguiu me animar pra algo a mais, sabe? Eu adoro os atores assim em tela, tem uma química ali muito legal também. Eu acho que o ator que faz o Kim, ele manda muito, 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 muito bem. Eu estou ali por causa dos atores, assim, sabe? Eu gostei muito da história, do enredo, até então, da temática em si, que é uma história bem interessante, porque pode crescer em tela. Então, eu estou com uma esperança, assim, um pouco mais elevada. Então, comente muito aqui embaixo o que você achou da história até então, sobre as cenas, assim, um pouco mais, o que você gostou, o que você não gostou, também comente aqui embaixo, porque é muito importante. E aqui agora, Bi, nesse vídeo, eu finalizo. Estou com uma esperança um pouco elevada de fato, mas espero que você tenha entendido que foi um vídeo mais analisando, assim, a história como o todo, sabe? Vendo como um todo. Tem coisas, assim, que podem ser melhoradas, com certeza, de fato, mas a história pode, sabe, crescer, pode ter um ponto muito positivo ali também, sabe, que tem enredo, tem uma proposta bem interessante, muito mesmo, que pode crescer para algo maior. Então espero que isso aconteça, porque é bem legal ver isso em si, como a história começou e tá começando, né, Bia, a criar algo ali a mais interessante. Então é isso, eu fico por aqui hoje, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.